Você não está cansado porque falta força. Está cansado porque anda lutando contra tudo o tempo todo, tentando prever o que pode dar errado, tentando evitar que o que já te machucou uma vez volte a acontecer, fazendo malabarismo emocional para não decepcionar ninguém, para não perder oportunidades, para manter tudo no lugar, como se o mundo inteiro estivesse apoiado nas suas costas. E no fundo, fingindo para todo mundo que está tudo bem, enquanto por dentro a cabeça parece uma batedeira que não para nem por um segundo. O travesseiro vira um campo de batalha. O corpo deita, mas a mente continua de pé, criando cenários, ensaiando diálogos que nunca vão acontecer, criando soluções para problemas que nem surgiram ainda. E o pior é que quanto mais você tenta controlar tudo, mais as coisas escapam pelos dedos como areia molhada. Quanto mais aperta, mais perde. Não é só preocupação, não é só ansiedade, é aquela sensação sufocante de que, se você não ficar alerta o tempo todo, tudo pode desabar. Como se a sua vida fosse um castelo de cartas e qualquer vento fosse capaz de derrubar tudo o que você construiu. E aí vem a culpa, porque você sabe que não dá conta, mas também não consegue abrir mão. E é aí que mora a raiz de tudo isso que você sente. Porque essa necessidade de controlar o tempo, as pessoas, os resultados, as conversas, tudo isso é só o reflexo de um medo que você nunca conseguiu encarar de verdade. O medo de perder o controle e, junto com ele, perder a si mesmo. Ninguém fala disso. Todo mundo romantiza o autocontrole, a disciplina, a proatividade. Todo mundo adora o forte. Sabe por quê? Porque o considerado forte guarda tudo e não fala nada, tentando dar conta do que der e vier. Mas ninguém escapa, e vem o preço emocional que se paga quando o controle de tudo vira inegociável. Quando a gente tenta ocupar o lugar de Deus na própria vida, como se a nossa força fosse suficiente para segurar o mundo inteiro. E é nesse exato ponto que a gente começa a entender por que a paz não chega. Porque mesmo com tanto esforço, o coração continua acelerado. A mente continua inquieta. A alma continua esgotada. Porque a paz de verdade não é fruto de planejamento, é fruto de entrega. Lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, está escrito: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Essa frase parece simples, mas ela carrega uma verdade que, se a gente deixar entrar no coração, muda tudo. A gente faz planos, a gente traça rotas, a gente cria expectativas, mas no final das contas, é Deus quem tem o controle de tudo. Sempre foi assim e sempre vai ser. Mas aceitar isso, abrir mão da mania de querer ter todas as respostas, de querer prever cada passo, é uma das decisões mais difíceis que alguém pode tomar. Porque na prática, entregar o controle significa confiar em um futuro que a gente não consegue enxergar. E confiar no invisível, no incerto, assusta, principalmente para quem já foi machucado demais pelas surpresas da vida. E talvez seja por isso que você ainda sente esse nó no peito. Porque por mais que diga que confia, no fundo, ainda está segurando as rédeas com tanta força que chega a doer. Como se o medo de soltar fosse maior que o peso de continuar carregando tudo sozinho. O mais curioso é que a paz que você tanto pede não está escondida num milagre distante, nem num resultado específico que você espera conquistar. Ela está exatamente no lugar que você tem evitado olhar, na decisão de soltar, de abrir a mão, de parar de lutar contra o que você nunca teve controle de verdade. E enquanto você continuar tentando controlar o que só Deus pode comandar, esse vazio vai continuar aí dentro. Porque a paz de Deus não negocia espaço com a ansiedade humana. Onde tem um,
o outro não permanece. E quando a gente menos espera, é justamente no momento em que o cansaço parece insuportável, que Deus começa a abrir os caminhos que a gente tanto pediu, mas nunca conseguiu enxergar. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Não é à toa que você reage desse jeito. Esse impulso de querer prever cada detalhe, de revisar mentalmente tudo o que disse, de repassar cada conversa, procurando sinais de que algo pode ter saído errado. Isso não brotou do nada. Vem de um lugar que você aprendeu a ignorar. Vem daquele canto da alma onde os traumas antigos foram empilhados, como caixas esquecidas num porão emocional que você tenta manter trancado. O medo de ser ferido de novo é tão grande que você começou a se antecipar, a pensar por você e pelos outros, a criar roteiros mentais sobre o que pode dar errado, só para ter a sensação de que, se o pior acontecer, pelo menos você estava preparado. Só que essa preparação nunca termina. Porque o medo de perder o controle gera a necessidade de controlar ainda mais. E antes que você perceba, está preso num ciclo onde cada tentativa de se proteger só aumenta a tensão dentro de você. O corpo sente antes da mente admitir. Vem aquela insônia disfarçada de preocupação passageira, o aperto no peito que você chama de ansiedade comum. A irritação constante com detalhes pequenos, como se tudo ao redor estivesse colaborando para te tirar do eixo. Mas no fundo, é só medo. Um medo tão grande que te faz acreditar que se você não controlar tudo, vai desmoronar. E o mais duro de aceitar é que quanto mais medo você sente, mais alimenta aquilo que mais tenta evitar. Como se o universo escutasse a sua insegurança e começasse a trazer exatamente as situações que você quer fugir. Isso não é coincidência. Isso é um padrão emocional que se retroalimenta. Uma roda viva que gira mais rápido cada vez que você tenta frear com as próprias mãos. No livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, tem uma frase que parece ter sido escrita para quem vive esse tipo de luta interna. Aquilo que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Essa sentença não fala só de um medo específico. Fala de um estado emocional que atrai, inconscientemente, tudo aquilo que a gente tenta evitar com tanto esforço. Quando a mente fica fixada no desastre, o coração começa a se preparar para o impacto e o corpo inteiro reage como se o pior já estivesse acontecendo. Não é só uma questão de pensamento negativo. É um processo emocional que consome energia, que mina sua fé, que te faz enxergar perigo até onde só havia possibilidades. O medo cria miragens, faz você ver rejeição onde tem silêncio, faz você interpretar olhares como julgamentos, faz você se convencer de que as pessoas vão te abandonar só porque demoraram para responder uma mensagem. Esse ciclo vai ficando tão automático que quando alguém te diz para ficar calmo, a frase soa como uma ofensa, como se fosse fácil desligar essa chave interna que vive travada no modo alerta. Você sorri, diz que está tudo bem, mas por dentro está contando segundos para a próxima preocupação aparecer. E é aqui que o coração precisa ouvir uma verdade que dói, mas liberta. O controle que você acha que tem é só uma ilusão que o medo criou para te dar a falsa sensação de segurança. Porque se realmente fosse controle, você já teria encontrado paz. A verdade é que enquanto você estiver lutando contra a vida com as armas do medo, só vai colher mais ansiedade, mais tensão, mais cansaço. O ciclo só quebra quando a gente entende que proteger-se demais também é uma forma de se machucar. Que controlar tudo é, na verdade, um jeito disfarçado de nunca se permitir viver o presente de verdade. Porque quem tenta prever o amanhã o tempo todo, nunca consegue respirar direito no hoje. Tem uma hora em que o medo dá lugar a outra coisa, um sentimento mais sutil,
mais difícil de admitir, mas que vai se enraizando aos poucos. A crença silenciosa de que tudo depende só de você. Não porque você se ache melhor que os outros, mas porque na prática foi aprendendo a não contar com ninguém. A vida foi mostrando que confiar é arriscado, que esperar dos outros é convite para frustração, que baixar a guarda é atalho para decepção. E sem perceber, começou a assumir o lugar de quem carrega todas as responsabilidades nas costas. Controlar virou sinônimo de sobreviver, não pedir ajuda virou regra de ouro, mostrar fraqueza, nem pensar. Na frente dos outros, você é sempre quem resolve, quem dá conta, quem aguenta firme. Só que, quando a casa silencia e só sobra você com seus próprios pensamentos e o peso fica insustentável, a cabeça não desliga, o peito aperta, o sono foge e aquele orgulho que parecia proteção vira um fardo que só cresce. A ideia de soltar o controle chega a causar desconforto físico. Dá um nó na garganta só de pensar em deixar as coisas fluírem sem sua intervenção. Como confiar que vai dar certo se até hoje parece que tudo só funcionou porque você foi atrás, insistiu, forçou as portas? A mente cria argumentos convincentes para justificar essa postura. Você diz para si mesmo que não é orgulho, é responsabilidade, que não é desconfiança, é precaução, que não é controle, é cuidado. Mas, por trás de toda essa tentativa de racionalizar, o que mora mesmo é um medo antigo de ser surpreendido de forma dolorosa de novo. Como se entregar fosse sinônimo de perder o chão. Só que esse comportamento é, no fundo, uma forma de tentar assumir um papel que nunca foi seu, de tentar ocupar um lugar que só pertence a Deus. No livro de Isaías, capítulo 45, versículo 9, vem um alerta forte para esse tipo de postura. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Acaso dirá o barro ao oleiro: que fazes? Essa passagem não é só uma repreensão, é um convite à consciência. Esse controle todo, que parece segurança, na verdade é uma barreira, uma muralha que você mesmo levantou entre o que você é hoje e o que Deus poderia estar fazendo na sua vida. Toda vez que você diz, eu dou conta, eu resolvo, você pode estar, sem perceber, fechando a porta para que o milagre aconteça. Porque enquanto você ocupa o lugar de resolver tudo, Deus observa, esperando o momento em que você finalmente vai cansar de lutar sozinho. Nessa batalha interna, o orgulho se disfarça tão bem que parece até virtude, parece força de caráter, senso de responsabilidade, maturidade emocional, mas lá no fundo, é só uma tentativa desesperada de manter o controle para não sentir de novo o gosto amargo da frustração. Esse ciclo só termina quando você entende que a verdadeira coragem não é segurar tudo. É ter humildade suficiente para dizer, Deus, eu não sei mais o que fazer. E tá tudo bem se eu não souber, porque agora é contigo. O corpo avisa antes da mente aceitar. A cabeça começa a doer de um jeito que remédio nenhum resolve. O estômago dá sinais estranhos, como se o nervoso tivesse construído morada por ali. O peito aperta no meio do nada, como se faltasse ar mesmo sem motivo aparente. E mesmo quando o sono finalmente chega, é leve, inquieto, quase como um estado de alerta disfarçado de descanso. A rotina segue, mas por dentro tudo está em colapso. Qualquer mudança de plano vira motivo para desespero. Uma mensagem que demora a chegar, uma ligação que não acontece, um olhar atravessado no meio de uma conversa e o coração dispara como se algo muito ruim estivesse prestes a acontecer. O corpo reage antes mesmo de você ter tempo de entender o motivo. Essa tensão constante vai acumulando. Pequenos surtos de impaciência, explosões emocionais por coisas mínimas, aquela sensação de estar sempre à beira de um ataque, como se o próximo detalhe fora do lugar fosse suficiente para fazer tudo transbordar.
E quando alguém pergunta o que está acontecendo, a resposta sai automática: é só estresse. Como se colocar esse nome fosse suficiente para esconder o tamanho da dor real. Por trás desse cansaço todo, tem um esforço gigante para manter de pé uma estrutura emocional que já está caindo há muito tempo. Forçar sorrisos, fingir leveza, carregar conversas como se estivesse tudo sob controle. Enquanto, internamente, a vontade é só de parar. Parar tudo. Parar de pensar. Parar de tentar resolver. Parar de fingir. No meio desse caos silencioso, o corpo tenta compensar o que a alma não dá conta de gritar. E aí vem a gastrite que não passa. A crise de ansiedade que surge do nada, o coração acelerado, as mãos suando, o pensamento em looping, como se a qualquer momento fosse perder o controle de si mesmo, como se estivesse à beira de um colapso nervoso, só que disfarçado de cansaço comum. Jesus sabia o quanto esse fardo seria pesado para quem tentasse viver assim. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30, ele deixou um convite que atravessa os séculos e chega até hoje com a mesma força. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse convite não é uma poesia bonita, é um chamado urgente para quem já não aguenta mais segurar tudo sozinho. Mas o que quase ninguém entende é que esse alívio não chega enquanto você continua tentando controlar o próprio alívio, porque o descanso só acontece quando a entrega é verdadeira. Enquanto você insiste em planejar até a forma como Deus deve te ajudar, enquanto fica tentando calcular o tempo da resposta, a maneira do livramento, os detalhes de como as coisas precisam acontecer, a mente continua rodando em círculos e o corpo continua reagindo como se estivesse fugindo de um inimigo invisível. Essa tensão não vai embora com mais um planejamento detalhado, nem com mais um café forte, nem com mais uma noite mal dormida, porque a raiz desse cansaço não é física. O que está te drenando é o esforço de tentar ser o gestor de tudo, o que foge completamente do seu controle. E o mais bonito disso tudo é que a sua maior cura começa exatamente no instante em que você aceita que não tem todas as respostas. E pela primeira vez em muito tempo, para de lutar contra o inevitável. Porque chega uma hora que a alma só quer respirar em paz. Não é questão de força de vontade, é questão de sobrevivência emocional. Carregar tudo no peito cansa de um jeito que palavra nenhuma consegue explicar. Você sabe, porque sente, porque tem acordado com o coração pesado e ido dormir com a mente acelerada. Porque mesmo nas pequenas alegrias, tem sempre uma parte de você em estado de alerta, esperando o próximo problema para resolver. E talvez seja exatamente por isso que você está aqui, ouvindo essas palavras. Porque no fundo, o que você mais deseja é parar de lutar contra o que você nunca conseguiu controlar de verdade. Não precisa ter todas as respostas para descansar, só precisa decidir que já é hora de soltar. Eu queria te convidar a fazer algo simples, mas que pode mudar tudo a partir de agora. Uma oração. Não aquela oração decorada, feita com palavras que soam bonitas, mas uma conversa sincera com Deus. Um momento para abrir mão desse peso, para entregar o que você tem segurado com tanta força. Se você quiser, se o seu coração permitir, respira fundo e vem comigo nesse momento de entrega real. Deus, hoje eu não quero começar essa oração com frases bonitas ou palavras decoradas. Quero falar como quem chega cansado em casa, como quem larga as malas no chão e só suspira de alívio por, enfim, ter um lugar seguro para descansar. Eu venho diante de ti do jeito que estou, com esse coração bagunçado, com a mente cheia de vozes e pensamentos confusos,
com esse medo que insiste em me fazer acreditar que tudo vai desabar se eu não continuar controlando cada detalhe da minha vida. Eu carrego pesos que o Senhor nunca me pediu para carregar. Vivo planejando, antecipando, me preocupando com coisas que nem aconteceram, criando cenários de dor antes mesmo de viver o amanhã. Me pego tentando prever as atitudes das pessoas, controlando conversas na minha cabeça, ensaiando respostas, me armando contra decepções que muitas vezes nem vão acontecer. E isso está me deixando cansado. Cansado de lutar contra um futuro que só o Senhor conhece. Hoje eu quero abrir mão, não porque eu esteja desistindo, mas porque eu entendi que insistir nesse controle só tem me afastado da paz que o Senhor preparou para mim. Me ajuda a soltar o que eu tanto insisti em segurar. Me ensina a descansar sem culpa, a confiar sem precisar entender o passo seguinte, a respirar fundo e aceitar que nem tudo precisa estar nas minhas mãos. Me perdoa pelas vezes em que, no fundo, eu achei que o Senhor não fosse capaz de cuidar de mim tão bem quanto eu mesmo tento cuidar. Me perdoa por agir como se eu soubesse o que é melhor, quando a verdade é que só o Senhor sabe o que realmente faz sentido para minha vida. Eu te entrego os meus medos, os grandes e os pequenos também. Te entrego as áreas da minha vida que eu tenho tentado controlar há tanto tempo. Meus relacionamentos, minhas finanças, minha saúde, meu futuro. Tudo aquilo que me tira o sono e me rouba a alegria de viver o hoje. Leva, Senhor, porque eu já não consigo mais. Derrama sobre mim aquela paz que a Tua palavra promete. Aquela que excede todo entendimento, que ela invada a minha mente, meu coração, meu corpo, que ela preencha cada espaço onde hoje só tem ansiedade e preocupação. Que ela silencie as vozes de medo e traga de volta a certeza de que o Senhor está no comando, de que eu não estou sozinho nessa batalha. Me ensina a viver um dia de cada vez, a não querer atropelar o Teu tempo, a entender que cada silêncio tua parte também é resposta e que enquanto eu descanso, o Senhor trabalha. Obrigado por me ouvir, mesmo quando eu chego desse jeito, quebrado, confuso, sem direção. Obrigado por me amar mesmo nas minhas tentativas falhas de controlar o que nunca foi meu. Eu te entrego tudo, de verdade, sem reservas, porque eu sei que nas tuas mãos meu futuro está seguro. Amém. Se você chegou até aqui, eu quero que você saiba que não foi por acaso. Deus viu o peso que você estava carregando e trouxe essa mensagem como resposta para esse aperto que só você sabia que estava sentindo. Soltar o controle não é fácil, mas é o passo mais necessário para que a paz comece, de verdade, a fazer morada dentro de você. Que essa oração tenha sido o começo de uma nova maneira de viver, com menos medo, menos cobranças internas e muito mais confiança naquilo que Deus está preparando para você, mesmo que os seus olhos ainda não consigam enxergar. Se essa palavra falou com o teu coração, se de alguma forma essa oração foi um alívio para esse peso que você vinha sentindo, eu queria te propor algo simples, mas muito significante. Comenta aqui embaixo a frase, eu escolho confiar. Escreve como uma declaração, como uma forma de selar o que começou aí dentro do seu coração. Isso vai ser como um passo de fé e também uma forma de mostrar para você mesmo que essa decisão já começou. E se quiser continuar recebendo conteúdos que fortalecem a sua fé e trazem direção para a alma, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você conhece alguém que também está tentando controlar tudo, alguém que está cansado, manda esse vídeo para essa pessoa. Você pode ser exatamente a resposta que ela está precisando agora. Que Deus te abençoe e continue cuidando de você.